Glória a Jesus, que alegria, queridos, mais uma vez estarmos juntos para celebrarmos a pessoa do nosso Deus através de Cristo Jesus. Que bom que o Senhor tem permanecido fiel até aqui, o Senhor tem nos ajudado, tem sido a nossa fortaleza, a nossa força. Que o teu Espírito, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos adorar ao Senhor, amém? Glória ao teu santo nome, Pai. Te adoramos com as nossas palavras, em nossas casas. Tu és merecedor da nossa adoração, Senhor. Aleluia, aleluia. Tão incomparável és, Senhor, e tão insondável teu amor, e tão insondável teu amor. Ao teu encontro eu vou, pra te entregar meu louvor, amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei. A minha alma engrandece a ti, todos juntos. A minha alma engrandece a ti, meu espírito, aleluia. Meu espírito se alegra em ti. Ao teu encontro, Pai, ao teu encontro eu vou, pra te entregar meu louvor, amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei, amado, aleluia, amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei, pra sempre te adorarei. Não importa as circunstâncias, declare pra sempre te adorarei. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, Senhor. Eu te busco, eu te busco com fogo em meu coração. Eu te busco, eu te busco, recebe a minha adoração. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Mais que ao meu ser, mais que a minha vida, mais que os meus planos, sonhos, projetos, conforto, te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser, mais que ao meu ser. Meu ser. Queremos declarar o nosso amor, Senhor Jesus, a Ti, acima de todas as coisas, circunstâncias, projetos, sonhos, planos, conforto, expectativa. Nosso amor por Ti está acima destas coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Convido você a adorar a Ele com as suas palavras. Aleluia, aleluia. Quero subir ao Teu trono, Senhor, contigo falar, receber Teu perdão. Quando não tenho mais forças e não posso caminhar, Tu me coloca em Teus braços e me fazes descansar. Sem Ti eu não poderia continuar a viver. Em Teus braços de amor, em Teus braços de amor, eu
quero viver em teus braços, Senhor, em teus braços de amor, em teus braços de amor. Eu quero viver em teus braços, Senhor. Eu quero subir ao teu trono, Senhor, contigo falar, receber teu perdão. Quando não tenho mais forças e não posso caminhar, aleluia, tu me coloca em teus braços e me fazes descansar. Sem ti eu não poderia continuar a viver em teus braços de amor, em teus braços de amor. Eu quero viver em teus braços, Senhor, em teus braços de amor, em teus braços de amor. Eu quero viver em teus braços, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Em teus braços de amor, braço fortaleza, um braço de consolo, de socorro, de abrigo, de refrigério, de proteção, aleluia, de salvação, aleluia. Olá, meus amados irmãos, para mim é uma grande honra, uma grande alegria poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com você. Eu quero falar sobre esperança, falar aquilo que Deus tem falado no nosso coração, compartilhar um pouco da palavra que o Senhor tem utilizado para nos fortalecer nesses últimos dias, semanas e meses. Todos nós estamos passando por um momento muito especial e muito diferente, e com certeza meditarmos sobre esperança é algo útil para nos fortalecer, nortear a nossa vida, nos reanimar diante do Senhor, porque a obra de Deus continua. Nessa introdução eu quero meditar em 3 passagens das Escrituras, começando por Romanos capítulo 12, verso 12, que é um texto super conhecido de todos nós, onde o Senhor, através do apóstolo, nos encoraja dizendo o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Interessante essa passagem, meus amados irmãos, porque o significado de regozijai-vos na esperança é estar contente e, mais do que isso, algo que parece até exagerado, extremamente alegre. Extremamente alegre em quê? Na esperança. Regozijai-vos. Extremamente alegres na esperança. Ao mesmo tempo, pacientes na tribulação, porque temos de enfrentar tribulações. É algo certo, inevitável. E perseverarmos na oração. Mas a palavra já começa nos encorajando
nos advertindo, revelando aos nossos corações aquilo que é possível e que é imperativo e radicalmente importante para o progresso da nossa vida, independente da situação ou circunstância que venhamos enfrentar. A palavra fala sobre regozijarmos, nos regozijarmos, estarmos extremamente alegres. É muita alegria na esperança que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda passagem, ainda no livro de Romanos, no capítulo 15, o verso 13. A palavra nos diz o seguinte: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Uma passagem linda, uma passagem maravilhosa que nos encoraja, mais uma vez dizendo que o nosso Deus é o Deus da esperança. Já começa revelando o Senhor como o Deus da esperança, que vai nos encher de todo gozo e paz no nosso crer, com um objetivo, para que eu e você sejamos ricos de esperança. O significado é ter em excesso, superabundar, transbordar, ter de sobra, sermos ricos de quê? De esperança no poder do Espírito Santo. Não fala de algo econômico, não. É algo transbordante, é algo grande, é excesso mesmo, é ter a mais, além, ricos de esperança. E a terceira passagem, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versos 16 e 17, onde o Senhor nos fala através da sua palavra. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. O nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai. É interessante, a grande ênfase aqui é a seguinte: Ele nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos. Eterna consolação e boa esperança pela graça. E Ele vai nos consolar e nos confirmar em toda boa obra e boa palavra. Então, muita alegria, nos regozijando na esperança. Muita esperança, ricos de esperança. E muito consolo. Aleluia, pois Ele nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Meus amados irmãos, já deu para perceber que o significado de esperança nesses textos que nós estamos meditando aqui é uma expectativa do bem, esperar coisas boas. De vez em quando a gente encontra pessoas que esperam coisas ruins, pessoas pessimistas, alguns que se dizem até do Senhor, mas que não têm uma boa esperança. Não espera coisas boas, não, coisas úteis, coisas preciosas. Pessoas que sempre estão pressionadas, arcadas, debaixo de um estresse, debaixo de uma palavra negativa, com esperança de coisas ruins. Essa esperança que nós estamos meditando fala de coisas boas. Eu espero coisas boas e tenho certeza que os meus irmãos também, pelo conhecimento das Escrituras, por aquilo que o Senhor nos revela na sua palavra, todos nós estamos esperando coisas boas, esperança, expectativa do bem. Significa nos alegrar no presente, já no presente, pelas coisas boas do futuro. Isso fala de um prazer antecipado, uma antecipação já da alegria, do prazer dessas coisas boas que estão no futuro, mas que, por serem esperança, firmes, inquestionáveis, pautadas na graça do Senhor, já nos permitem viver essa realização, esse regozijo, esse prazer
no presente momento, uma antecipação desse prazer, com revelação do bem que está por vir. Então, coisas boas do futuro que já vão trazer uma repercussão positiva, prazerosa, alegre, de regozijo no presente momento. Algo maravilhoso. Então nós vamos progredir aqui e agora vamos meditar em 4 certezas de nossa esperança, revelada pelas Escrituras. A palavra do Senhor nos revela muitas coisas, muitas certezas. A palavra do Senhor está recheada de coisas maravilhosas, grandes e firmes para cada um de nós, mas nós vamos nos concentrar em 4 certezas de nossa esperança reveladas nas Escrituras, ou reveladas nas Escrituras. A primeira, esperança de ver o Senhor Jesus como Ele é e sermos semelhantes a Ele. Essa esperança já enche o nosso coração de regozijo, de alegria, já nos deixa extremamente alegres. Por quê? Porque nós veremos o Senhor Jesus como Ele é. Aleluia! Nós esperamos a sua vinda, aguardamos a vinda do Senhor Jesus. A palavra do Senhor em 1 João capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, nos diz o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia! E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Uma esperança que provoca uma atitude. Todo aquele que nele tem essa esperança, que esperança? De ver o Senhor Jesus, de receber o Senhor Jesus em sua vinda, de ser semelhante a Ele. Temos trabalhado no discipulado e Deus tem trabalhado de fato nas nossas vidas, nos transformado continuamente, progressivamente, mas vai chegar um momento em que algo radical vai acontecer nas nossas vidas, na vinda do Senhor Jesus, quando Ele se manifestar. Veremos o Senhor como Ele é e seremos como Ele é, semelhantes a Ele, radicalmente, de forma plena, perfeita, definitiva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Essa esperança provoca, então, uma atitude positiva de purificação, de consagração, de santificação. Temos essa esperança firmada no nosso coração mediante a palavra do Senhor Jesus. Para nós isso é inquestionável e isso já provoca antecipadamente, no presente momento, uma alegria extrema, tremenda, grandiosa. O Senhor Jesus voltará. Aleluia! Esperamos o Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome. Ainda em Tito capítulo 2, o verso 11 ao verso 13, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que maravilhoso, meus amados irmãos, aguardando um presente contínuo, um gerúndio. Nós estamos firmes nisso, não é aguardei, não aguardarei. Eu continuo aguardando, nós continuamos firmes, continuamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, a primeira certeza que nós temos
é a esperança de ver o Senhor Jesus como Ele é e sermos semelhantes a Ele. Jesus voltará. Aleluia! Esperança que nós temos no nosso coração. A segunda certeza, esperança de rever nossos irmãos que já partiram. A palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18, nos diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda de nosso Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Impressionante, meus amados irmãos. Esperança de rever nossos irmãos que já partiram. Nós vamos rever aqueles fiéis discípulos que seguiram ao Senhor, obedeceram ao Senhor, consagraram, dedicaram a sua vida ao Senhor e que já dormiram, que já partiram, já morreram. Esse dormir é morrer. Mas, na verdade, a grande ênfase da palavra do Senhor aponta a morte como dormir. Aleluia! Jesus deixou bem claro no Evangelho de João, capítulo 11, o verso 25, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. E é interessante que aqueles que já partiram, aqueles que já morreram, aqueles que já dormem no Senhor, a palavra está afirmando que o Senhor Jesus trará em sua companhia esses amados irmãos. Nós nos encontraremos com Ele nos ares, aleluia. Nos encontraremos com o Senhor e com esses que já dormem, com esses que já partiram e que virão na companhia do Senhor Jesus. Esperança. Temos esta esperança de rever os nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceira certeza que nós temos, a esperança de sermos revestidos da imortalidade. Além de vermos a Jesus na sua vinda, além de revermos nossos irmãos que já partiram, também esperança de sermos revestidos da imortalidade. É uma certeza que nós já temos no nosso coração, é uma esperança porque está no futuro, mas temos essa certeza e isso já provoca um regozijo, uma alegria extrema nessa esperança. A palavra do Senhor em Tito, capítulo 1, verso 1 e verso 2, nos diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Esperança de sermos revestidos da imortalidade. E esse texto é um texto muito radical porque traz uma revelação muito forte para nós. Nós, quando pensamos no nosso Deus, na verdade chegamos à conclusão de que nada é impossível para Ele. Todas as coisas lhe são possíveis. Ele pode todas as coisas, mas esse texto nos revela algo que Ele não pode. Algo que Ele não consegue. Que é
mentir. O Deus que não pode mentir nos fez uma promessa maravilhosa e que representa essa terceira certeza, essa terceira esperança que nós temos, que é a esperança de sermos revestidos da imortalidade. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu. Imortalidade. Temos, meus amados irmãos, que conviver com algumas coisas meio complicadas, né? Todos nós. A idade, a velhice, de vez em quando alguma enfermidade, alguma complicação, né? Na máquina que nos deixa meio abatidos. Mas vai chegar um momento em que tudo isso vai findar, acabar. Nós temos a esperança, aleluia, da imortalidade, sermos revestidos da imortalidade. Tito ainda, capítulo 3, do verso 3 ao verso 7, nos diz o seguinte: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, aleluia, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aleluia! Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, segundo a esperança da vida eterna. Eu espero isso, irmãos. E essa esperança já provoca nesse presente momento uma extrema alegria no meu coração. Como eu disse, somos obrigados a viver com a nossa fragilidade, a fragilidade humana, a realidade do nosso ser ainda neste mundo, nesse tempo em que estamos vivendo. O que falar dessa pandemia, o que falar, né, desse isolamento social, dessa sombra que paira sobre o mundo inteiro, esse temor, esse medo, né, essa incerteza, todos com medo de morrer, com medo de adoecer, com medo, né, de que o pior aconteça, mas temos uma grande alegria, uma certeza, uma esperança, aleluia, que nada pode enfraquecer, que é a esperança da imortalidade, de sermos revestidos da imortalidade. É uma promessa que o Senhor nos fez. O Deus que não pode mentir nos prometeu, aleluia, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda a quarta certeza, a esperança que nós temos é a esperança de novos céus e nova terra. Eu espero novos céus e nova terra. Esse céu e essa terra, essa realidade que vivemos está tão complicada, né, meus amados irmãos? Depois que o pecado entrou no mundo, as coisas ficaram muito complicadas. Mas aquele que no princípio criou céus e terra, também prometeu que faria novos céus e nova terra. 2 Pedro, capítulo 3, o verso 13, diz o seguinte: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Não é difícil nós encontrarmos pessoas que têm expectativa, têm esperança ainda nesta vida, neste mundo. Mas a palavra do Senhor
nos ajuda a vermos, meus amados irmãos, que aquilo que Deus prometeu, aquilo que faz parte do propósito de Deus, do plano de Deus, esses novos céus e nova terra que o Senhor prometeu, de fato é a solução para esses questionamentos que nós temos no nosso coração, porque tem gente ainda esperando justiça nesse sistema em que nós vivemos, a justiça que vem dos homens, e a palavra nos fala que esse novo céu e nova terra que o Senhor prometeu e que Ele fará, é onde de fato nós encontraremos a justiça, nos quais habita justiça. Nosso Deus é um Deus de justiça, aleluia, e Ele levanta as nossas cabeças, Ele fortalece o nosso coração, nos dando essa esperança de novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós lemos nesses dias atrás, passamos pelo livro do profeta Isaías, capítulo 65, verso 17, que reafirma essa palavra, dizendo: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Quando eu li essa passagem, eu chorei, fiquei muito impactado, porque o Senhor está prometendo, mais uma vez reafirmando, declarando: eu crio novos céus e nova terra. E Ele deixa bem claro que não haverá lembrança das coisas passadas, porque você para pensar quantas coisas que poderiam representar peso, tristeza e nos limitar de, inclusive, usufruir de forma plena desse novo tempo, dessa esperança maravilhosa que está no futuro, que o Senhor tem proposto, prometido, na verdade, para cada um de nós. E Ele deixa bem claro, não haverá lembrança das coisas passadas. Penso eu que a alegria será tão extrema, vai superar infinitamente tudo aquilo que nós já experimentamos aqui, nesse sistema, nesse tempo que nós vivemos, antes da vinda do Senhor Jesus, que não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ainda Apocalipse capítulo 21, verso 4, onde o Senhor continua afirmando, e a palavra nos diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia. Aleluia, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Boas notícias, meus amados irmãos, a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Que esperança maravilhosa nós temos no nosso coração. Quando comecei a compartilhar isso, consegui compartilhar em algumas cidades com alguns irmãos, nós ficávamos meditando e viajando um pouco nessa palavra. E eu lembro de uma pessoa comentar, dizer assim: poxa, é impossível então nós vivermos sem essa esperança. Com certeza. Representa um peso terrível para a vida de uma pessoa. Tentar, na verdade, viver, caminhar, prosseguir sem estas certezas, sem essa esperança no seu coração. Esperança de ver o Senhor Jesus, a esperança de rever os irmãos que já partiram, a esperança de ser revestido da imortalidade e a esperança de novos céus e nova terra nos quais habita justiça, onde não haverá lembrança nem memória das coisas passadas, onde a morte não existirá, nem pranto, nem luto, nem dor. O Senhor enxugará todas as lágrimas. Que esperança maravilhosa nós temos no nosso coração. Inclusive, ainda meditando nesse novo céu e nova terra, né? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, não é difícil nós encontrarmos pessoas que ainda perdem tempo discutindo assuntos políticos, financeiros, religiosos,
E eu vi uma pessoa, alguns meses atrás, comentando a respeito disso, de que não devemos, né? Não devemos colocar ou apoiar a nossa esperança no sistema político, no sistema financeiro, no sistema religioso. É uma perda de tempo, meus amados irmãos. Que a nossa esperança seja de fato aquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Novos céus, nova terra, nos quais habita justiça. Progredindo ainda um pouco, agora nós vamos para a conclusão desse simples compartilhar da palavra aqui do Senhor a respeito de esperança. Como é que está seu coração? Está alegre? Já está antecipando esse prazer, essa alegria diante dessas promessas que o Senhor nos dá através da sua palavra? Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo propício, maravilhoso, para que eu e você possamos pensar mais nessas coisas. Estamos tendo tempo de qualidade para considerar naquilo que o Senhor nos tem prometido através da sua palavra. Mas a conclusão, eu quero trazer 5 palavras de encorajamento. Nós vamos concluir esse compartilhar com 5 palavras de encorajamento. E a primeira é a seguinte: perseveremos em nossa confiança e dependência do Senhor. Vamos continuar firmes. Meus amados irmãos, vocês que me escutam, vocês que estão conosco aqui nesse tempo, onde podemos nos fortalecer uns aos outros, mesmo que virtualmente, podemos meditar na palavra do Senhor. Eu quero trazer essa palavra de encorajamento, essa primeira, que é: vamos perseverar na nossa confiança, vamos continuar confiando no nosso Deus até o fim e dependendo dele. Que possamos vencer a tentação de tentarmos agir por conta própria, de esmorecermos, enfraquecermos na nossa fé, na nossa confiança, porque a palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, verso 28 ao verso 31, outro texto super conhecido de todos nós, nos diz o seguinte: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu declaro forças renovadas sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, declaro perseverança na confiança, perseverança na fé, perseverança na dependência de Deus. Sempre dependemos do Senhor, não mudou. Isso é um princípio absoluto, estabelecido. Todos nós dependemos de Deus, só que nesse momento que estamos vivendo, nós temos a oportunidade de viver na prática, de experimentar na prática esta confiança e esta dependência. E tem uma promessa aqui na palavra do Senhor, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Existem obreiros valentes que estão um pouco desanimados. Talvez você esteja enfraquecido, talvez você esteja um pouco confuso, você que está ouvindo essa palavra. O Senhor te diz: eu vou renovar as tuas forças, já estou renovando, fortalecendo o teu espírito, fortalecendo o teu coração, para que tu possas perseverar, diz o Senhor. Eu te capacito naquilo que tu não podes, naquilo que tu não consegues. Eu já estou operando em tua vida, te levantando, diz o Senhor, te fortalecendo. Espera em mim, tu não ficarás desamparado, nem decepcionado, nem frustrado, diz o Senhor, porque aquele que espera em mim renovará as suas forças, diz o Senhor. Receba a renovação, meu irmão, das tuas forças, em nome do Senhor Jesus. Segunda palavra de encorajamento:
Não desanimemos nas tribulações que temos de enfrentar. É necessário, é inevitável. Existem tribulações que nos esperam à frente, mas não vamos desanimar. A palavra do Senhor em Romanos, capítulo 5, do verso 3 ao verso 6, nos diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu amo essa palavra, porque ela afirma que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Seja o teu coração pleno, agora abundante, do amor de Deus, do nosso Pai, por meio do Espírito Santo. Que esse amor seja derramado, que esse amor cresça, que esse amor flua como águas que consolam, que fortalecem, que refrigeram a tua alma. Receba refrigério agora. Deus está me mostrando que os seus filhos estão sendo refrigerados agora, entrando numa realidade de descanso na sua presença. Teu coração que estava atribulado, teu coração que estava temeroso, teu coração que estava inquieto, agora você recebe da parte do Senhor um frescor de graça, de amor, pelo Espírito Santo que habita em você. Receba este amor, receba o renovo deste amor, dessa graça do nosso Deus sobre a tua vida. Você é especial para Deus, nós somos especiais para Deus. Ele enviou o seu Espírito Santo. O Filho rogou ao Pai, o Pai enviou o Espírito Santo, e esse bendito Espírito que habita em nós, ele derrama o amor do Pai, aleluia, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Eu declaro que você não será mais o mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, um novo tempo começa agora na tua vida, apesar desse momento que nós estamos vivendo. Contra, tudo isso que você está contemplando com seus olhos naturais, tudo isso que estão pregando aí na incredulidade, no mundo, eu declaro em nome do Senhor Jesus que o amor de Deus vem agora como algo novo, como um frescor de graça, de misericórdia, de bênção sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Terceira palavra de encorajamento: valorizemos ao máximo a palavra de nosso Deus. Estamos com bastante tempo para meditar nas Escrituras, para estudar a palavra do Senhor, para enchermos o nosso coração com a verdade de Deus, para sermos santificados na verdade, pois a palavra do Senhor é a verdade. Em Romanos capítulo 15, o verso 4, a palavra nos diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Pela paciência, aleluia, e pela consolação das Escrituras. Paciência e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. Toda a palavra de Deus é útil, é proveitosa. E ao meditar, ao mergulhar na palavra do Senhor, ao considerar a revelação de Deus, nós somos fortalecidos, somos capacitados a ter esperança, meus amados irmãos, e somos consolados pelas Escrituras, consolados pela palavra de Deus, e assim conseguimos esperança, o fortalecimento dessa certeza que temos no nosso coração, dessas coisas que estão no futuro, mas que temos plena convicção e certeza, e já no presente momento experimentamos esse regozijo, essa alegria plena na presença do Senhor,
porque para nós é certo, é infalível, é inquestionável, acontecerá. Guarda bem a passagem que nós frisamos sobre o Deus que não pode mentir. Ele nos prometeu. Aleluia! Deus não pode mentir. Ele pode todas as coisas, mas não pode mentir. E graças a Deus por isso, pois Ele nos prometeu a vida eterna. A esperança da vida eterna está nos nossos corações, da vinda do Senhor Jesus, de revermos os nossos amados irmãos, novos céus e nova terra. Que esperança incrível nós temos, meus amados irmãos. Então receba essa palavra de encorajamento, vamos valorizar ao máximo a palavra de Deus, vamos meditar, vamos ler, vamos estudar, vamos compartilhar, vamos viver, vamos guardá-la no nosso coração, pois ela vai nos consolar para que tenhamos esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta palavra de encorajamento. Sejamos gratos a Deus pelos frutos de nosso ministério. Talvez até você questione, mas num tempo como esse, que parece um tempo improdutivo, infrutífero, não. Vamos ter esperança no nosso coração e vamos ser gratos a Deus pelos frutos de nosso ministério. A palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 3, do 3 ao 6, nos diz o seguinte: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Aqui o apóstolo começa dizendo, Paulo, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Dá graças ao Senhor pelos frutos do nosso ministério. Somos cooperadores de Deus e o Senhor, por graça, tem produzido frutos que permanecem, frutos que são recuperados, frutos que serão produzidos, alcançados. Vamos dar sempre graças ao Senhor, pois essa palavra vai frutificar, ela vai prevalecer. A palavra de Deus prevalece, meus amados irmãos, inclusive nesse período de pandemia, que para alguns é um período infrutífero, improdutivo, um período de limitações, isolamento social e coisas desse tipo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, é o Senhor, na verdade, quem fala para mim e para você, que esse período, entre aspas, de limitações naturais, limitações impostas e de isolamento, vai ser um período de milagres. Deus vai operar milagres na sua vida, na sua família, no seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Milagres nunca antes vistos. Você vai experimentar coisas novas, um novo mover da parte do Senhor. A sabedoria de Deus se manifestará e vai deixar você impressionado. A mim, a nós, ficaremos impressionados e gratos diante do Senhor pelas coisas profundas, tremendas, grandes, firmes que Ele vai realizar nesse período que parece um período morto, um período inútil, um período de baixa, né, de retrocesso. Não, é um período onde o milagre de Deus vai continuar sendo realizado. Aleluia, Deus está no controle de todas as coisas, acima de tudo e de todos. A mão do Senhor não encolheu. O Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui, neste momento, a minha mão não está encolhida. A minha mão está estendida, diz o Senhor, para salvar, para libertar, para transformar. E eu farei milagres, diz o Senhor, a começar na tua vida, na tua casa, no teu ministério, neste tempo
para que tu creias mais, para que a esperança seja fortalecida no teu coração, em nome do Senhor Jesus. E a quinta palavra e última palavra aqui, que nós vamos estar compartilhando, de encorajamento. Continuemos dedicados em nosso ministério, dedicados. Sejamos ainda intensos. Vamos labutar, vamos trabalhar. 1 Timóteo 4, verso 10. A palavra diz, ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. É para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Que milagre é esse que acontece nas nossas vidas? É que nós temos posto a nossa esperança no Deus vivo, meus amados irmãos. Por causa da esperança que nós temos no Deus vivo, é que nós labutamos, nos esforçamos. Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é aquele Senhor fiel, aleluia, que está conosco, que nos renova, nos fortalece, que nos dá sabedoria, que nos guia, que renova de fato o nosso ânimo, as nossas forças para que continuemos firmes, dedicados, intensos, concentrados no ministério que Ele confiou a cada um de nós. Se não cuidarmos, pode enfraquecer, pode perder a sua força, a sua intensidade, o seu foco. Não. A palavra de encorajamento do Senhor para mim e para você é que nós vamos continuar dedicados no nosso ministério. Apesar das limitações, vamos lembrar sempre que o nosso Deus não está limitado. Não há limites. Deus está livre e reinando, soberano sobre tudo, sobre todos. O Espírito de Deus está agindo intensamente em toda a terra, em todo o mundo, em cada um de nós, em toda parte. Sejamos sensíveis e sejamos dedicados. Para este fim, diz a palavra, labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, como é você. Você é um fiel, alguém que Deus chamou, que Deus levantou, que Deus concedeu dons, talento, graça. Aleluia! Há algo poderoso da parte de Deus que flui através da sua vida e que você não vai enterrar esse talento, você não vai menosprezar aquilo que Deus te confiou. Em nome do Senhor Jesus, quero deixar essa palavra para os meus irmãos. Tenhamos todos nós, meus amados irmãos, esperança. Vamos já nos regozijar, nos alegrar extremamente, intensamente nas promessas do nosso Deus, naquilo que Ele nos revela através da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus por sua palavra. Glória a Deus porque nesse dia o Senhor nos encorajou, nos animou com essa palavra de esperança. Bendito seja o nosso Deus e Pai. Que sejamos, queridos, extremamente alegres na esperança, transbordante de esperança, dessa esperança dada pelo nosso Deus e Pai e por Cristo Jesus. Essa eterna consolação e boa esperança pela graça. Aleluia! Bendito seja o nome do nosso Deus por essa palavra tão preciosa. Na certeza sobre a nossa esperança, eu queria repetir aqui os 4 pontos para você. Na esperança de vermos o nosso Senhor Jesus como Ele é. Aleluia, bendito será esse dia, mas nós já podemos crer nesse dia, ter esperança de ver o nosso Senhor Jesus como Ele é hoje, tendo essa esperança. Aleluia. Segundo, a esperança de rever os nossos queridos irmãos que já partiram para o Senhor. Saudades, e nós podemos ter hoje a esperança de que um dia nós os veremos de novo. Terceiro, uma certeza da esperança de sermos revestidos da imortalidade. Bendito seja o Senhor por nos dar essa esperança da vida eterna. E quarto, a certeza
da esperança de novos céus e nova terra. Porque é uma promessa da parte do Senhor que teremos esses novos céus e nova terra. Aleluia! Nos quais habita a justiça. Que palavra preciosa! Bendito seja o Senhor. Vivemos realmente, queridos, um tempo muito propício para considerar as promessas do Senhor através da tua palavra. Eu queria repetir aqui também as 5 palavras de encorajamento que o Senhor trouxe através do Daniel para nossas vidas. Perseveremos em nossa confiança e dependência do Senhor, continuando confiando e dependendo dele. Não desanimemos nas tribulações que iremos enfrentar. Valorizemos a palavra do Senhor, meditando, lendo, guardando no coração. E sejamos gratos a Deus pelos frutos em nosso serviço e ministério. E 5º, continuemos dedicados, intensos na obra do Senhor. Aleluia, não enfraqueçamos, não percamos a força, pois Deus continua agindo. Eu queria te encorajar depois dessa transmissão, a você falar essas 5 palavras de encorajamento para alguém, seja ligando, seja fazendo uma videochamada, seja para quem está junto de você agora assistindo também esse encontro, participando ativamente desse encontro. Eu quero te encorajar primeiro a receber essas 5 palavras de encorajamento no teu coração, para animar a tua fé, animar a tua força, reavivar em ti essa esperança, aleluia, numa boa expectativa. É isso que a esperança nos dá, uma boa expectativa em Deus. Então, terminando a transmissão, você pode ligar para alguém, faz uma videochamada e também dá essas 5 palavras de encorajamento para quem Deus colocar no teu coração, para quem estiver junto de você. A abundante esperança de Deus sobre tua vida nesse dia e nos dias que virão. Graça do Senhor sobre tua mente e coração. Aleluia.